Eu queria que vocês imaginassem o seguinte, vocês estão sentindo calor, né? Imagine Jesus vindo com os discípulos, muitas vezes, do outro lado do Monte das Oliveiras, que era onde ficava Betânia, a cidade dos seus amigos Lázaro, Marta e Maria. Toda vez que Jesus vinha, com exceção das vezes que ele propositadamente ele passou pela Samaria, ele vinha pelo vale, né, do Rio Jordão. O vale do Rio Jordão, vindo lá do norte da Galileia, parava ali na cidade de Jericó. Em Jericó, ele fazia uma virada, né, para a direita, que ia dar exatamente aqui atrás, no deserto da Judéia. Então, quando ele parava ali na casa de Lázaro, dormia, ficava ali, e depois, quando eles vinham para o templo, eles passavam por cima do Monte das Oliveiras, e muitas vezes eles paravam aqui, porque aqui era um lugar onde havia um horto com muitas oliveiras. Então Jesus muitas vezes parou para descansar, parou para orar, parou para ter um tempo com os discípulos, e uma dessas vezes, mais ou menos aqui onde a gente está, ele olhou naquela direção, e os discípulos estavam olhando lá e começaram a comentar da beleza do monte, do templo. E de fato, como nós sabemos, era uma das 8 maravilhas do mundo. E é nessa hora que Jesus começa a profetizar, em Mateus capítulo 24, que o templo seria destruído. E essa é uma profecia que é muito importante, gente, porque ninguém pode negar que Jesus viveu antes da destruição do templo. E ele profetizou pelo menos 37 anos, ou mais provavelmente, ele profetizou por volta do ano 29, porque há um erro de datação que mostra que Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo. Mas como isso é possível, né? É possível porque o Papa Gregório, que é o Papa que criou o nosso calendário, ele errou pelo fato de não ter usado os anos bissextos. Então, como é que a gente sabe que Jesus nasceu 4 anos antes dele mesmo? Porque Herodes o Grande morreu no ano 4 antes de Cristo. E Jesus teve que fugir para o Egito porque Herodes ia mandou matar as crianças até 2 anos. Lembram-se disso? Então a história é comprovada. Jesus nasceu 4 antes de Cristo. Como ele morreu com 33 anos, você faz as contas, ele morreu no ano 29. Então ele profetizou no ano 29, no ano 70 depois de Cristo, veio o general Tito e destruiu o templo. Agora, esse lugar aqui é um lugar maravilhoso, nós vamos ter um tempo de oração depois, cada um pode se espalhar, orar pelo seu lado, vamos ter um tempo de adoração, porque nesse lugar Jesus também intercedeu por nós um pouco antes de ser levado lá para Fortaleza Antônia, como nós sabemos, começar a ser julgado e efetivamente passar pela Via Dolorosa. É claro que antes da Fortaleza Antônia ele foi para a casa de Caifás, depois foi para Herodes, para Sinédrio, depois para Herodes, depois para Pilatos, depois voltou para Herodes, foi para Pilatos de novo, e de lá da Fortaleza Antônia ele começa a Via Dolorosa até o lugar da crucificação, que fica aqui na saída norte, que nós vamos, depois que estivermos aqui, vamos para lá. Nesse momento, não se esqueçam que muitas vezes Jesus, ele disse que foi para isso que ele veio. Quando ele disse que ia morrer, Pedro, não, nós não vamos te deixar, ele falou, arreda de mim, Satanás. Foi para isso que eu vim. Só que quando chegou a hora, gente, a pressão que estava sobre ele foi algo descomunal. A dor da crucificação é a pior dor que pode haver. Os cravos eram desse tamanho e eles atingiam regiões de nervos. A pessoa morria com uma dor excruciante, essa palavra vem daí. Muitos não suportavam a dor e morriam asfixiados, porque não conseguiam levantar para respirar por conta da dor que era causada. Mas somada à dor física, imagine Jesus, o Filho de Deus, ele disse, eu e o Pai somos um.
E ele nunca teve um segundo na eternidade que ele não tivesse comunhão plena com Deus. E ele sabia que ele teria que ser separado de Deus, porque o inferno é isso, gente. O inferno é a ausência de Deus, total de Deus. Nós não sabemos o que é isso, porque pior que o mundo está, quando você acorda, você vê o céu brilhando, você vê uma flor, uma árvore, a gente vê a bondade de Deus em todo lugar. A gente não tem ideia do que é a ausência absoluta da presença de Deus. E quando Jesus diz, tem outro jeito, ele falou sabendo que não tinha outro jeito. Mas a Bíblia diz que ele estava apavorado. Ele estava aterrorizado. No original a palavra é isso. Porque ele ia ter que enfrentar uma situação de rejeição. Vocês já sentiram rejeição alguma vez na vida? Não se sentir amado, se sentir rejeitado. Agora imagine você sentir a dor da rejeição da pessoa que você mais ama. Não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito, porque o pecado é algo que para Deus é fétido. Você já entrou em algum lugar com um cheiro tão podre que você tem ânsia de vômito? A Bíblia diz que tem pecados que trazem ânsia de vômito para Deus. Deus é santo, ele não pode habitar no meio do pecado. Mas só que Deus tinha um problema. Ele tinha que se separar do pecado, mas ele ama os pecadores. Por isso o único jeito que ele encontrou foi alguém receber a pena de todos os outros. Mas tinha que ser alguém perfeito, alguém puro. Eu não podia ser. Eu sou pecador como vocês. Então tinha que ser alguém perfeito. Por isso que em todo o Velho Testamento, os judeus ofereciam animais inocentes, que tinham que ser perfeitos, puros, não podia ter um osso quebrado, não podia ter uma mancha, porque eles simbolizavam o verdadeiro Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Então, além da morte física, da dor física, tinha a dor emocional. E ele era um ser humano. Ele sentia o que eu e você sentimos. Mas, por último, era a separação espiritual. Quando Jesus na cruz, ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele sabia por quê. Mas mesmo assim, a alma dele estava desesperada. A dor que ele sentiu, gente. Esse lugar aqui não foi à toa. Esse lugar chama Getsemane, porque aqui era o lugar onde tinha muitas prensas de azeite. Aquelas prensas de azeites que nós vimos em outros lugares, existiam aqui. Aqui tinha as oliveiras, aqui tinha as azeitonas e aqui eram as azeitonas prensadas para tirar o azeite, para ser utilizado nas suas várias aplicações. A primeira prensa, gente, era para a iluminação do templo, era para a adoração, a iluminação da menorá. Isso mostra que através do sacrifício de Jesus, que foi moído pelos nossos pecados, nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando eu chego na presença de Deus, Ele aceita o meu louvor, não porque eu seja perfeito, mas porque eu venho pelo caminho do sangue, pelo caminho de Jesus, amém? E essas primeiras oliveiras, elas eram colocadas num saco de estopa, e elas, depois de terem sido prensadas, elas ficavam prensando umas às outras, e ali, naquele saco de estopa, com o peso das próprias oliveiras, vinha o primeiro azeite. O segundo azeite passava de novo na prensa. O segundo azeite, ele era para cura. Cura, bálsamo, cura. O terceiro era para alimentação. E o quarto era para as lâmpadas e para a iluminação nas casas das pessoas. Então, o sacrifício de Jesus por mim e por você, ele também provê a unção para que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade.
Como é que a gente adora em espírito e em verdade? Muita gente me pergunta, pastor, como que eu posso adorar em espírito e em verdade? Querido, sabe por quê que eu me quebranto? Porque eu me lembro todo dia de onde eu vim. Eu me lembro de todos os decretos que eu ouvi a minha vida inteira de pessoas dizendo, esse menino vai ser um bandido. E eu me lembro de onde Deus me tirou e o que Ele fez de mim. Mas cada um de nós tem uma história de restauração, amém? Cada um tem uma história, nós até brincamos aqui entre nós, que depois do testemunho da Celeste ninguém quer mais dar, né? Mas gente, cada um tem a sua história, cada um tem as suas dores, cada um teve as suas decepções, as suas rejeições, mas eu quero dizer para você, nós estamos aqui no lugar em que Jesus venceu, irmãos. Porque na cruz Ele concretizou, mas a luta aconteceu aqui. Porque é aqui que Ele decidiu, porque se Ele falasse, não, eu não vou morrer, ninguém ia poder pegá-lo. Como o Ramon falou, ninguém toma a minha vida, eu dou voluntariamente. Foi aqui que Ele venceu. Foi aqui que Ele disse, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então eu quero que nesse momento você tenha um momento para orar. E o que eu vou orar por mim, eu quero que você ore também dessa maneira. Que você possa dizer para o Senhor, Senhor, que não seja feita a minha vontade. Se existe algum pecado na tua vida, se existe alguma área na tua vida que você sabe que você precisa entregar, entrega para Ele, porque Ele deu a vida por você. E quando nós nos consagramos a Deus, eu sempre gosto de pensar assim, Deus, eu adoraria poder morrer por Jesus, como muitos dos nossos irmãos morrem, porque vivem em países onde são perseguidos, como a Índia, alguns países muçulmanos. Nós não temos essa honra. E para falar a verdade, são poucos os que são fortes para isso. Eu acho que nem eu seria. Mas se não somos dignos de morrer por Ele, que a gente seja digno de viver para Ele. Sabe o que Deus espera de mim, de você? Que a gente dê o melhor para Ele. E o melhor para Ele é o nosso coração. Não é o nosso dinheiro, não é nada do que a gente tenha, mas é a nossa alma, nosso coração. É o nosso amor, é a nossa devoção, é isso que Ele quer. Mais do que qualquer outra coisa. Amém? Então vamos ficar de pé. Eu vou orar e depois nós vamos ter que oração aqui? 10h33. Nós vamos ter 15 minutos para cada um se separar com as famílias, orar, entregar a sua vida, colocar o seu coração e como o Ramon falou, Senhor, eu quero continuar vivendo nessa vida, eu quero continuar tendo os meus sonhos, mas eu quero lembrar que o Senhor é o primeiro na minha vida, porque o Senhor deu o primeiro para mim, que foi a própria vida. Amém? Pai, eu te agradeço por esse lugar onde o Senhor Jesus venceu por nós. E agora nós nos apresentamos a Ti. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a vivermos de uma maneira mais digna, que Te agrade e que sejamos essa luz do mundo e o sal da terra que o Senhor espera que sejamos. Toca na vida de qualquer um, ó Deus, que está aqui, ó Deus, assim como todos aqueles que vão me ver pela internet. Transforma a nossa vida, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.